Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, impressionado com o fazendão mergulhado num estado de hipocrisia sem precedentes. Traficantes são vítimas dos usuários. Assaltantes e assassinos são vítimas dos celulares e das cervejinhas. Os matadores são vítimas dos mortos. E os estupradores são vítimas das mulheres que usam roupa muito apertada e muito curta. Hoje, 31 de outubro de 2025, é o dia do Saci, o dia de Drummond, o dia da dona de casa, o dia nacional da poesia, o dia do repórter policial, o dia mundial das cidades, o dia das bruxas, o Halloween, o dia mundial do comissário de voo, o dia da reforma luterana protestante e o dia mundial da economia e da poupança, além do dia nacional da proclamação do evangelho. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro voltando a subir, bolsa estável com tendência de alta, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. No Diário 360, a informação de que o maior ladrão da história do Brasil, presidente dos traficantes e narcoterroristas, está demonstrando mais uma vez a habitual hesitação e falta de liderança ao pedir cautela no projeto de lei antifacção, mesmo diante da escalada de violência no Rio de Janeiro e da mega operação contra o Comando Vermelho. Enquanto o fazendão clama por ações firmes e imediatas contra os narcoterroristas, o cachaceiro corno, vigarista e batedor de carteira prefere enrolar a própria equipe com reuniões intermináveis para destrinchar detalhes, adiando o envio de um texto ao antro dos 513 picaretas e 81 inúteis para novembro ou além. Você vê que ele cumpre o papel dele. Por um lado, o canalha não emitiu qualquer nota oficial de pesar pela morte de policiais no Rio de Janeiro. Por outro lado, sempre amigo e protetor de criminosos, ele não tem o menor interesse em criar qualquer tipo de dificuldades para essa laia dele, especialmente aquela turma de oprimidos pela sociedade que se diz vítima dos usuários. Como você pode ver aí na lista ao lado, o impacto da butinada no Comando Vermelho foi grande. Diversos chefes do tráfico de drogas de outros estados fazem parte da lista de CPFs cancelados durante a operação no Rio de Janeiro. Tem narcoterrorista paraense, amazonense, baiano, goiano, capixaba. Na Gazeta do Povo, o advogado norte-americano Martin DeLuca, que representa a Trump Media and Technology Group, empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble, num processo movido contra o satânico psicopata golpista na justiça aqui dos Estados Unidos, criticou a decisão do doente mental de convocar o governador carioca Cláudio Castro e os chefes das polícias do estado para explicarem a operação contra os narcoterroristas do Comando Vermelho. Numa postagem na plataforma X, Martin DeLuca disse que é difícil imaginar uma inversão de justiça mais grotesca. Falando nisso, o Space Liberdade informa que o governador carioca diz que não vai receber o satânico psicopata golpista no palácio, mas sim no Centro Integrado de Comando e Controle que articula as operações das forças de segurança. O CL News, respeitosamente, diverge do governador xará Cláudio Castro nesse ponto, tendo em vista que o satânico psicopata golpista é
altamente suspeito de ser o maior caso de sucesso de infiltração do PCC na máquina judicial do Fazendão. Sendo assim, um olheiro desse nível pode colher e repassar informações vitais e importantíssimas para a criminalidade. Por isso, o CL News acredita que os dois deveriam se encontrar no local mais neutro possível. Numa guerra, não se mostra as armas ao inimigo. E o satânico psicopata golpista é, claramente, o inimigo. Um Petralha que está sentindo na carne o que é o domínio dos narcoterroristas no estado dele é o governador cearense Eumano de Freitas, que parece finalmente estar abrindo os olhinhos. Ele comemorou hoje o despacho de 7 membros do Comando Vermelho para o Mármore do Inferno, lá na cidade de Canindé, no sertão cearense. Embora esteja na contramão da posição da quadrilha disfarçada de partido político à qual ele pertence, de que as operações policiais devem ter a menor letalidade possível, o Petralha parabenizou os agentes de segurança pela ação. A Gazeta do Povo informa que a operação ocorreu no momento em que os narcoterroristas do Comando Vermelho se preparavam para confrontar uma facção rival na tentativa de dominar um bairro da cidade. No entanto, eles se viram diante das forças de 5 grupamentos policiais. Os criminosos ainda tentaram arremessar granadas contra os policiais, fazendo com que os agentes reagissem. Numa rede social, Eumano de Freitas comemorou dando os parabéns à Polícia Militar do Ceará, dizendo que nenhum policial morto, nenhum inocente foi alvejado, a população protegida. A Gazeta Brasil informa que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou esta semana a criação do chamado Consórcio da Paz, um grupo interestadual que vai reunir governadores e secretarias de segurança pública com o objetivo de integrar ações de combate ao crime organizado e fortalecer a cooperação entre estados. O anúncio foi feito após uma reunião realizada no Rio de Janeiro com governadores de direita, ou supostamente de direita, entre eles Jorginho Melo, de Santa Catarina, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, também participou, representando o governador Ibanez Rocha. Acompanharam o encontro de forma virtual os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Júnior. O Estado do Pará pede ao desgoverno Petralha de ocupação a aplicação de um decreto de garantia da lei e da ordem durante a COP30 em Belém. O vigarista cachaceiro que não fez isso para o Rio de Janeiro deve autorizar, segundo informa o desgovernador do estado. A medida volta a ser discutida após mega operação no Rio. A segurança pública é competência dos estados, mas o desgoverno Petralha de ocupação pode realizar intervenções temporárias por meio desse dispositivo. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! O desgoverno Petralha de ocupação registrou um déficit primário de 14 bilhões e 500 milhões de reais em setembro, contra um déficit primário de 5 bilhões e 200 milhões de reais em setembro de 2024. Isso significa um aumento real de 166,6%, já considerando a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período, de acordo com o relatório divulgado pelo Tesouro Nacional. Em 2025,
o desgoverno Petralha de ocupação acumula um déficit primário de 100 bilhões e 400 milhões de reais. Na revista Oeste, a informação de que as estatais federais registraram um déficit recorde de 8 bilhões e 900 milhões de reais até o mês de setembro, segundo o Banco Central. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o Fazendão registrou um gasto recorde com juros da dívida pública no último ano. Entre outubro de 2024 e setembro de 2025, o setor público, que inclui União, estados, municípios e estatais, gastou 984 bilhões e 800 milhões de reais apenas com os juros. Por causa disso, o déficit nominal do Fazendão, que é o saldo negativo das contas públicas, considerando todos os gastos, chegou a 1 trilhão e 18 milhões de reais. A informação foi dada hoje pelo Banco Central no relatório Estatísticas Fiscais. A inadimplência no estado do Paraná é menor do que a média nacional, mas é a maior entre os estados do sul do Fazendão. O estado vive um paradoxo econômico. Mesmo com desemprego baixo e atividade estável, o endividamento das famílias avança acima da média nacional. De 2024 para 2025, o valor médio das dívidas de pessoas físicas cresceu 19% no estado, diante do crescimento de 16% no Fazendão. Entre as empresas, o salto foi de 17,5%, também acima da média nacional, de 13,4%. A China vai comprar 12 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos ainda este ano. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, detalhou um dos acordos alcançados entre Xi Jinping e Donald Trump após o encontro dos dois na Coreia do Sul. A Polícia Federal mira um grupo que desviou mais de 800 milhões de reais de bancos que operam o Pix. A PF procura 26 pessoas em 7 estados suspeitas de participarem do grupo criminoso. Os mandados, que incluem outros 42 de busca e apreensão, foram cumpridos na segunda fase da Operação Magna Fraus, que já teve uma primeira etapa cumprida em meados de julho e que mirou um esquema envolvendo a CIM Software, que prestava serviços para o Banco Central. Enquanto isso, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram uma operação para investigar o descumprimento de bloqueio de contas bancárias. A ação é um desdobramento da Operação Underhand e apura suspeitos de burlar decisões judiciais em esquema de desvio de recursos públicos. Por falar nisso, o Brasil está no topo do ranking mundial de vítimas de fraudes digitais. Isto é o que aponta o Índice de Fraude 2025, um levantamento feito pela Verif, empresa especializada em verificação de identidade e de segurança digital. De acordo com a pesquisa, os brasileiros são as principais vítimas de fraudes digitais, sofrendo 5 vezes mais ataques do que os Estados Unidos e o Reino Unido. Como fazer um caso que poderia resultar em cadeia para muita gente cair no buraco negro? Muito simples. Você joga tudo nas mãos do Sindicato do Crime Organizado, tendo um boi de piranha no processo. Nesse caso, o boi de piranha, amiguinho do peito dos meliantes togados, e por isso com a garantia de que nada vai acontecer com ele nem com ninguém, é o bananão Rodrigo Pacheco, citado em uma investigação sobre mineração ilegal. A Operação Rejeito saiu da Justiça Federal e foi para o Sindicato do Crime Organizado, que atua lá nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes. Isso ocorreu porque, durante as investigações, apareceu no celular de um dos investigados, o delegado federal Rodrigo Teixeira, um nome que possui foro privilegiado: o do senador bananão Rodrigo Pacheco, parça dos togados. Não é bacaninha? Agora,
todos podem dormir felizes. Por falar em inversão da justiça, ou justiça inexistente, como é o caso do fazendão sem lei, a Gazeta do Povo informa que Luciano Hang, o velho da Havan, foi condenado a pagar R$ 33.300 em danos morais, acredite se quiser, ao maior ladrão da história do Brasil. Eu, se fosse você, depois dessa, corria para tomar um Estomazil. Uma ameaça de bomba gerou pânico no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no Paraná. O caso aconteceu dentro de uma aeronave. Após a ação da polícia, ficou constatado que a ameaça era falsa e os voos foram retomados, segundo a assessoria de imprensa do aeroporto. O passageiro, que teria feito a declaração imbecil de que havia um artefato explosivo no avião, foi preso. Em alerta, a Argentina ordenou o envio de militares para a fronteira com o Brasil. O ministro da Defesa da Argentina, Luiz Petri, determinou o envio de 150 a 200 militares para a região de Bernardo de Irigoyen, município na divisa com as cidades de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e Barracão, no Paraná. A Rússia afirmou que irá realizar testes nucleares se os Estados Unidos começarem a fazer a mesma coisa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que Washington retome essa atividade após um hiato de 33 anos. Já a China fez um apelo para que os Estados Unidos mantenham o tratado de testes nucleares, apesar do anúncio feito pelo presidente norte-americano. A Casa Branca anunciou ajuda humanitária para Cuba. Marco Rubio reforçou o elo histórico com a ilha. O secretário de Estado norte-americano, que é filho de cubanos, diz que o compromisso é com as pessoas e não com os tiranos. O podre narcoditador Nicolás Maduro está ameaçando retirar a nacionalidade de quem apoiar uma invasão na Venezuela. O ditador traficante venezuelano acusou o líder opositor Leopoldo López de estar, abre aspas, pedindo para que o exército gringo se meta na Venezuela, fecha aspas, em um contexto marcado pelo destacamento militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe, perto do litoral venezuelano. Keiko Fujimori, do Peru, anunciou a 4ª candidatura dela à presidência da República. Keiko é filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que morreu aos 86 anos em 2024. O presidente eleito da Bolívia pediu a atuação na fronteira com o Brasil contra o Comando Vermelho. Depois de Argentina e Paraguai, Rodrigo Paz quer mais medidas de segurança contra a entrada de criminosos oriundos do Fazendão. Neste dia 31 de outubro, em 1517, ocorria a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia germânico, publicava as 95 teses dele na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Em 1776, o rei George III falava pela primeira vez ao parlamento britânico desde a independência da colônia americana, condenando os líderes revolucionários e reafirmando o compromisso de suprimir a rebelião, minimizando as dificuldades que a Grã-Bretanha enfrentava na guerra. Em 1874 ocorria na região Nordeste a revolta do Quebra-Quilos, se opondo às mudanças introduzidas no Império pelos novos padrões de pesos e medidas do sistema internacional. Em 1904, a lei da vacina obrigatória era aprovada pelo Congresso Nacional. Em 1969, os Beatles lançavam o álbum Abbey Road. Em 1975, a banda Queen lançava o compacto de Bohemian Rhapsody, a canção inovadora que seria considerada uma das melhores da história do rock. Em 2010, uma terrorista e ladra de bancos era a primeira mulher eleita para ocupar o Palácio do Planalto. E em 2020 era inaugurado o aeroporto de Berlim-Brandemburgo,
depois de quase 10 anos de atrasos devido a problemas de corrupção e construção do projeto. Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando. Muito obrigado a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, que me envia mensagens, e dizer para você que eu leio todas elas, embora eu nem sempre consiga responder uma por uma. Mas eu peço que você continue me escrevendo e acesse e guarde também o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Fale sobre o site com todos que você conhece para que esse NetJornal também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para o Júlio Kenner Benfica, para Eloá Maria Weirich Helm, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Joraci Mendes Reis, Fernando Moraes, do Rio de Janeiro, Terezinha Colaneri dos Reis, Gedalva Oliveira dos Santos, de Niterói, no estado do Rio, Aleph Andrade Sena Souza, Marineide de Oliveira Lopes, Givanildo Félix de Araújo e para o Álvaro Lopes Flores, lá de Itajaí, no estado de Santa Catarina. E mais uma coisinha. Você, por acaso, já ouviu falar em Thomas Sowell? Ele é um economista, historiador econômico, teórico social e uma voz muito conhecida dos movimentos conservadores, negro e norte-americano. Em resumo, do alto dos seus 95 anos de vida, ele sabe muito bem o que fala. E ele já disse que se você não está preparado para usar a força para defender a civilização, então esteja preparado para aceitar a barbárie. Até a semana que vem.